Amém? Pode ler então Isaías para nós. 26:4, né? Isso, Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. Então o Senhor fala já em Isaías que ele é a nossa rocha eterna. Então nós temos que nós temos que nos fincar no Senhor e saber que ele é a nossa rocha eterna. Salmo 78:35, irmão Gilberto. Lembravam-se que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Glória a Deus. Então, o Senhor Altíssimo é o quê? A rocha. Então, em vários livros da palavra, o Senhor está sempre falando, eu sou a rocha, eu sou a rocha. Vocês têm que fincar raízes em mim, vocês têm que fincar a sua vida em mim. Em 1 Coríntios 10, 3 e 4, também fala a mesma coisa. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, a rocha que era Cristo. Aqui está falando de quando o povo caminhou no deserto. Então, quando fala que bebia a água da rocha, lembra que Moisés bateu na rocha? Né? Bateu, falou. A água que saía já representava Jesus. Então, aquela sede que eles achavam que era só física, era também espiritual. Era Jesus jorrando para dentro deles. Era a presença de Deus jorrando para dentro deles. Então, eles iam sendo fortalecidos por Deus ao beber daquela água, ao estar bebendo daquela rocha. Amém? Glória a Deus. Vamos ter bastante versículos para ler. Pena que só temos 2 alunos hoje, mas tudo bem, né? Glória a Deus, não tem problema. Bom, as tempestades vão atingir a gente e a todos ao nosso redor. Então, a gente tem que entender que quando a gente vem para Cristo, a gente não fica uma ilha, a gente não fica sozinho nesse cristianismo. Todos que estão ao nosso redor são atingidos. Todas as pessoas são abençoadas ao nosso redor. E isso está na palavra de Deus. Então, vamos ver isso da questão dos familiares, né? Está em 1 Coríntios 7,14. Você lê lá para nós? 1 Coríntios 7,14. E o irmão Gilberto depois vai ler Salmos 46, de 1 a 3. Pode ler? Pode. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém? Então, a palavra de Deus diz que quando a gente vem para Cristo, o nosso marido, se não é cristão, ele é santificado, e vice-versa. E os nossos filhos também. Então, há uma bênção que começa a jorrar de nós. Então, nós nos tornamos essa rocha. Né? A água, lembra da água viva que falou para a samaritana? Se vocês falarem, Jesus falou, então, se você quiser, eu vou te dar água viva. Né? Essa água viva vai jorrar de dentro para fora. Então, quando a gente vem para Jesus, essa água viva começa a jorrar e a inundar todos os nossos familiares à nossa volta. Então, nós somos abençoando todo mundo ao nosso redor. Filhos, maridos, mãe, pai, quem tiver ao nosso redor vai sendo abençoado. Então, a gente tem que entender que quando vem as tempestades, vão atingir eles também. Quando a tempestade vem sobre a nossa vida espiritual, vai atingir a família. Quando as bênçãos vêm, vai atingir a família. Então, nós vamos ter que fazer com que construir muros em volta da nossa família. É a nossa responsabilidade como cristãos construir esse muro espiritual. E é essa palavra que eu vou estar falando hoje. Mais um, glória a Deus. Irmão Edinho está entrando. Bem-vindo, irmão Edinho, a paz do Senhor. Bem-vindo à nossa aula. Glória a Deus. Então, queridos,
Agora eu dei para mim, para o irmão Gilberto, o Salmo, né? 46, de 1 a 3. Irmão Gilberto, podia ler, tem que abrir o microfone, senão eu já não vou escutar nada que você está lendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se prostetem para o monte dos mares, ainda que as águas fujam e espumem, ainda que o monte se abalam pelas suas bravezas. Então, aqui nesse salmo está falando sobre o tempo da angústia. Então, toda vez que vem uma tempestade, traz muita angústia para nós. A gente fica em aflição, fica tipo até um pouco em desespero quando começa a vir as tribulações uma atrás da outra. Eu falo que quando vai chegando em bando, né, pastora? Vai chegando uma, vai chegando outra, vai chegando em bando. E aí a gente tem que realmente se refugiar no Senhor, sabe? Ir lá para a rocha eterna e se abrigar. Porque o tempo da angústia vai sempre chegar na vida do cristão. Os incrédulos chegam, mas eles não têm onde se refugiar. E aí que a gente vê muitas coisas ruins acontecendo na vida deles. Mas em nós temos que nos refugiar no Senhor, porque o tempo da angústia, como diz o salmista, vai chegar. Amém? Depois eu gostaria que a Letícia abrisse em Salmo 46 e continuasse a ler o versículo 5 e 6. 5 e 6, lê. Edinho, se tiver aí, puder colocar o vídeo e participar da aula, nós estamos lendo a palavra juntos. Glória a Deus. 5 e 6, né? Isso. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moveram. Ele inventou a sua voz e fez a terra se derreter. Né? E aqui fala de buscar ao Senhor, né? 46 de 5 e 6, você leu, né? Foi isso? Ah, desculpa, ler. Não era 5 e 6, você ia ter que ler o 3 e o 4. Não temeremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. Nós temos que buscar a presença de Deus logo cedo pela manhã, estarmos buscando ao Senhor, nos fortalecendo nele, porque ele é aquela cidade de refúgio nas nossas vidas. A gente se refugia na presença de Deus, né? O Senhor fala que a gente tem que estar refugiando, se fortalecendo, né? Estar nele, na presença dele todos os dias. E assim a gente vai poder ficar tranquilos quando vierem essas tempestades na nossa vida. Eu queria que o irmão Gilberto, que já está lendo aí o Salmo 46, lesse de 7 a 9. Olá, paz. O Senhor dos Exércitos está conosco, ó Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as consolações que tem feito na terra. Amém, 9 né? também? É, até o 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Glória a Deus. E aqui fala que o inimigo fica, né? O Senhor desfaz toda a obra do inimigo na nossa vida. Então, toda vez que vem a tempestade, o Senhor vai acalmando a tempestade e vai desfazendo a obra dele na nossa vida. Porque o inimigo vai guerrear contra nós.
naturalmente vai estar guerreando, porque ele não quer que a gente avance espiritualmente. Ele quer todo mundo estagnado, todo mundo amuado, todo mundo com medo e recuando. Então, o Senhor fala que ele que vai quebrando. Conforme a gente vai buscando, se fortalecendo nele, o Senhor vai quebrando todas essas armas, toda essa guerra contra nossas vidas, em nome de Jesus. Irmão Edinho, você está com a Bíblia aí? Salmo 46, 10 e 11. Tem que abrir o microfone. Isso. Ouvindo? Glória a Deus. Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Então, mais uma vez, o Senhor falando que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Glória a Deus. Pastora Letícia, abre em Lucas para mim, capítulo 8, versículo 48. E o irmão Gilberto, 1 Pedro 5, 7. Glória a Deus. Vai estar fixando mais ainda a questão do Senhor ser o nossa rocha, a nossa fortaleza nessas tempestades todas que a gente passa. Glória a Deus. E o Senhor vai nos fortalecendo nessa guerra e nessa luta, em nome de Jesus. Lucas 8. Lucas 8, 48. E o irmão Gilberto, 1 Pedro 5, 7. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Isso foi para tu, né? Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz, né, Letícia? Glória a Deus, né? E assim Deus faz a nossa vida. O Senhor está sempre falando no nosso coração para a gente ter ânimo. Não ficar moado, não ficar para baixo, não ficar depressivo, mas confiar no Senhor que Ele vai fazer a obra em nome de Jesus. 1 Pedro 5,7, irmão Gilberto. Tem que abrir o microfone. Isso, abriu. 5 a 7. Né? Isso. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exaltai, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário estejais conquistados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvar a glória, a honra a Deus, na revelação de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então, nossa fé, ela é provada para que ela seja purificada e seja fortalecida. Então, as tempestades vão sempre vir na nossa vida para que a nossa fé seja provada, fortalecida, a gente enfinque as raízes no Senhor e Ele possa estar refinando a nossa vida em nome de Jesus, arrancando todos os medos, todas as tristezas, as dúvidas, né? E o Senhor vai atirando, conforme a gente vai confiando, conforme a gente vai descansando e conforme a gente vai se fortalecendo nele a cada dia. Bom, agora eu vou falar das muralhas quando elas caem, porque tem horas na vida do cristão que as muralhas caem, né? Então a gente vai ver a respeito disso na questão de Neemias, amém? Então a gente, no livro de Neemias, nós vemos a reconstrução das muralhas e como ela caiu, né? Então Neemias, ela reconstruiu aquelas muralhas em 52 dias. Né? Em 52 dias. Imagina fazer uma casa, pastora Letícia, em 52 dias. Então ele reconstruiu todas as muralhas de Jerusalém em 52 dias junto com o povo. E Deus deu essa missão para ele. Deus deu essa missão. Deus dá uma missão para cada um de nós. Deus dá missão em cada época da nossa vida. Tem épocas que o Senhor fala assim, faça isso. Tem outra época que Deus fala assim, faça aquilo. Aí o Senhor vai moldando a gente naquela época e vai moldando cada vez mais. Depois ele fala assim, agora você vai fazer essa tarefa. É o que aconteceu com Neemias.
Neemias estava lá na Babilônia, né, como copeiro do rei. E aí, ele lá, trabalhando, orando por Jerusalém, orando pelo povo dele. Daqui a pouco Deus falou com ele. Ele soube notícias de Jerusalém, ele se entristeceu, veio um entristecimento da parte do Espírito Santo na vida dele, e ele começou a clamar por Jerusalém. E nesse clamor por Jerusalém, Deus colocou no coração dele voltar para Jerusalém. E ele teve a ousadia de falar com o rei. Deus nos dá para a nossa vida ousadia. Deus nos dá para a nossa vida, tira toda aquela vergonha, aquela timidez que a gente tem, às vezes, né, em falar com uma autoridade, alguém que é maior que a gente, alguma pessoa que é mais importante, e a gente tem aquela ousadia de falar com aquela pessoa, em nome de Deus. E a gente vai na fé do Senhor. E o Senhor faz com que a gente abra a boca e ele enche. E foi o que aconteceu com Neemias. Então, Neemias chegou diante do rei, falou do desejo dele. O rei viu que ele estava entristecido, né? Quem sabe a história de Neemias, vê. Ele estava servindo o rei, começou a se entristecer com a situação de Jerusalém. O rei percebeu e perguntou para ele: o que está acontecendo, Neemias? Ele abriu o coração para o rei, porque Deus deu Deus deu uma intimidade com o rei. E, gente, ele era servo, ele servia. Imagina que um rei ia ligar para um servo. Você tá triste, ema, cada um com seus problemas, não tô nem aí contigo. Mas Deus quebrantou o coração dele, do rei. E ele percebeu a tristeza de Neemias. Olha o que Deus faz com o rei. Por isso que é tão importante a nossa intercessão a respeito das autoridades. Deus fala, clame pelas autoridades para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Quando Deus fala, ele tem o poder de quebrantar as autoridades. Ele tem o poder de mudar o coração. Ele tem o poder das autoridades se compadecerem da nossa situação, da nossa tristeza, da nossa angústia, do que a gente está vivendo. E foi o que aconteceu com Neemias. E ele era uma autoridade pagã, era um rei pagão. Ele não era um rei cristão. Então, Deus vai mudando, Deus vai atuando conforme a nossa intercessão, conforme a nossa oração. E aí ele contou o que estava acontecendo e aí Deus deu graça. Ele falou assim: vai, Neemias, eu te autorizo a ir lá e fazer o bem lá para o seu povo, reconstruir as muralhas. Então Deus age no sobrenatural, no impossível, através da nossa intercessão, da nossa oração. O povo chegou nessa situação por quê? Agora eu vou explicar o porquê que as muralhas caíram, né? Bom, a cidade de Jerusalém foi conquistada por quem? Antes de tudo, por Davi. Jerusalém era uma cidade que foi conquistada por Davi, pelo rei Davi. Então o rei Davi conquistou aquela cidade e aquela cidade se tornou a capital do país. E ali ele unificou todo o povo, o rei Davi, e foi aquela bênção, e todo mundo junto, lutando nas guerras, lutando para conquistar os inimigos, e Davi ia, conquistava, lutava, guerreava, e o negócio ia para frente. Quando Davi faleceu, veio Salomão. Salomão também foi muito abençoado por Deus, Deus deu muitas bênçãos, ele conquistou vários reinos, teve paz na época dele, não precisou guerrear que nem o pai dele. Ele teve paz em todas as nações ao seu redor. Mas, quando Salomão faleceu e assumiu o filho, aí veio o problema. O filho, sem sabedoria alguma, sem buscar, como eu falo, buscar a presença de Deus, não buscou. Buscou conselho de homens ainda mais jovens, que não eram as pessoas mais idosas. E aí o reino se dividiu. O reino se dividiu foi Israel para um lado e Judá para o outro. Então, o que o inimigo faz com as nossas vidas? Ele divide. Ele divide para conquistar. O inimigo sempre vai dividir para conquistar. Vamos estar lendo isso em Marcos 3, pastora Letícia, 24 e 25. O irmão Gilberto em João 17 e 21. E o irmão Edinho vai abrir em 1 Pedro 5, 8. Tá? Vamos estar lendo esses primeiros versículos que fala sobre essa divisão
e também a intercessão de Jesus Cristo para que isso não aconteça, essa divisão entre o povo de Deus, né? Conseguiu Marcos 3? 3, o que, pastora? 24 e 25. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Né? Então fala que se a casa divide, ela não subsiste. Isso em todos os níveis, tá? Desde a nossa casa mesmo, onde nós habitamos, nossa casa física, até a igreja, a nação, o reino, em todos os lugares. Quando a casa começa a se dividir, ela começa a ruir, que a gente fala, né? Então, por exemplo, se há uma separação entre esposa e marido e esposa, a família se divide, a família se desfaz. E por aí vai. Quando a igreja se divide, começa a se dividir, não concordo com o que você pensa assim, não concordo, se divide, se desfaz. Quando uma cidade começa cada um puxar de um lado, né? Aqui a liderança também se desfaz. Então, a gente vê que o inimigo ele divide para conquistar em todos os níveis. E é o que ele fez com a nação de Israel. Ele dividiu para conquistá-la. É o que aconteceu. Vamos ler agora João 17, 21. Irmão Gilberto, o que Jesus pensa a respeito disso tudo? Peraí que eu... O que aconteceu, irmão Gilberto? 7:21, né? 17, capítulo 17, versículo 21. Que é a oração sacerdotal de Jesus, né? Pelo povo de Deus. Glória a Deus, né? Achou? Sei. Então vamos lá. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Se vocês lerem o capítulo todinho de João 17, Jesus fala várias vezes para que sejamos um, a oração dele para que o povo seja um, como o Pai é um nele. Então, a união faz com que as pessoas elas se fortaleçam e avancem. E elas vençam batalhas, vençam tudo na vida. Então, a gente vê que quando o inimigo vai dividindo as coisas, tudo vai se desfazendo e vai desfacelando. Então, a oração de Jesus foi que o povo dele se unisse, para que fossem um, para que parassem de guerras e brigas, entendessem que sendo um, eles avançam no reino de Deus, eles prosperam, eles vão para frente, eles realmente vão como um povo só. A gente vê pelo Japão, né? Como o Japão é uma nação unida, como eles fizeram várias coisas, porque são uma nação unida. Eles respeitam o imperador lá desde o começo. Agora eu não sei como é que tá, mas desde o começo do Japão, que a gente conhece a história do Japão, eles sempre foram um povo muito unido e sempre fizeram tudo junto, e sempre se esforçaram, sempre guerrearam, sempre respeitaram o imperador. E aí eles iam como nação, e hoje é uma nação próspera, uma nação que realmente ela despontou. E olha que eles sofrem na questão física, terremotos, maremotos, escassez de várias formas, porque eles não têm o que a gente tem aqui no Brasil, abundância de terras, né? Então, eles mesmo com a escassez todas e com as dificuldades que eles enfrentam, eles como nação avançaram, porque eles se uniram, é um povo unido, né? É um povo que junto pensa igual, e eles avançam, né? Então, realmente, a união, que nem a gente fala, né? Tinha até uma propaganda do Açúcar União, quem lembra? A união faz a força? É antiga essa propaganda, mas falava, né, sobre a marca União. Então, realmente, a união faz a força. E o inimigo sabe disso.
Então, os demônios, eles são totalmente sujeitos ao diabo e eles fazem tudo que o diabo manda. Então, se não fizer, eles estão na roça. Então, eles avançam nesse território e fazem coisas terríveis com o povo de Deus por causa disso, porque eles estão unidos, e eles sabem que, sendo unidos, eles têm força e eles avançam. E é por isso que eles querem dividir o tempo todo o povo de Deus, retalhando eles, dividindo, colocando cada um no seu quadrado, né? 1 Pedro 5,8, quem ficou? Irmão Edinho? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo diz tudo, né? Então, sede sóbrios e vigiai, porque ele vai andar em derredor. Mas quem está ao nosso redor? É o anjo do Senhor, que está ao redor daqueles que o temem, e de um anjo os livra. Então, toda vez que um cristão teme a Deus de todo o coração, tem um anjo ao redor dele. Mas tem que temer, né? Tem que ser temente ao Senhor. Agora, João 10,10, né? Eu vou estar lendo João 10,10 aqui. E, para encerrar, Tiago 4,7, a Letícia. E 2 Coríntios 2,11, o irmão Gilberto. Amém? Eu vou estar lendo aqui João 10,10. Glória a Deus. Eu gosto particularmente desse versículo. Esse versículo sempre me fortaleceu muito. Glória a Deus. Vamos lá. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então, Jesus nos deu vida e vida em abundância. O diabo vem só para matar, roubar e destruir. Então, temos que realmente saber que o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele vem nos dar vida. E é uma vida em abundância para a glória de Deus. Amém? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, temos que nos sujeitarmos a Deus. Essa sujeição a Deus não é só fazer o que a gente aparentemente entende, né? Que agrada a Deus, mas buscar na palavra, estudar a palavra, estar realmente mergulhando na palavra para saber o que o Senhor quer para a nossa vida. O que o Senhor quer para cada um de nós. Porque o Senhor tem algo especial para cada um de nós, né? Então, Deus tem planos, tem projetos, tem que a gente seja vaso de bênção na mão dele. Então, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? O que o Senhor planeja para mim? Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo para todo mundo, né? Eu me converti muito novinha, com 16, né? Então, eu sempre tive uma vida com Deus, que eu falo que é uma vida em comunhão com Ele de uma maneira muito leve. Eu nunca vi Deus como um ser carrasco, como um ser que vai passar com um trator em cima da gente, caso a gente não faça a vontade dele. Então, eu sempre vi muitas pessoas pregando dessa forma, que Deus é um Deus que vai passar por cima se você não fizer o que Ele quer. Se não fizer do jeito que Ele quer, a gente vai sofrer as consequências e por aí vai. Então, eu falo assim que Deus é um Deus que ama tanto, tanto, tanto a nossa vida, que Ele espera o nosso momento da gente amadurecer a tal ponto que Ele pode usar na nossa vida para a glória dEle. Porque o que a gente tem que refletir como cristãos é o amor. O amor vale mais do que qualquer coisa que a gente faça. Nós temos que ler 1 Coríntios, eu acho que todo cristão tinha que decorar 1 Coríntios 13, porque é o capítulo do amor. Ali fala perfeitamente como um cristão deve se portar. Então, o amor é algo primordial na vida do cristão. Não adianta o cristão fazer um monte de coisa, um monte de tarefas, um monte de coisa pensando que está agradando a Deus, se não tiver amor no que faz. Se não tiver a graça de Deus no que faz. Se estiver fazendo por obrigação ou porque as pessoas estão mandando você fazer. Você tem que entender que Deus é acima de todas as pessoas. E eu falo assim, se você às vezes está debaixo de uma
é algo assim de uma autoridade que está esmagando a sua vida, você tem que orar a Deus e falar: Senhor, essa autoridade está esmagando a minha vida, o que que eu faço? Aí você ora para aquela pessoa, ora para aquela vida. E se o negócio não vai, o Senhor te conduz para outro local. Porque Deus não quer você esmagado, Deus não quer você triturado, Deus não quer você que a tua fé se esvaia, o seu amor dentro de você se esvaia. Ele quer que você transborde o amor dele, a luz e a graça dele. Ele quer que os cristãos reflitam a glória dele. Então nós realmente temos que lutar para que as muralhas que o diabo derruba, como derrubou as muralhas de Israel, né? Derrubou lá Jerusalém, o Senhor nos use para reconstruí-las e colocar no lugar. E a gente ser um muro de proteção em nossa volta e volta de todos que estão ao nosso lado, filhos, esposa, mãe, pai, irmãos, quem for que vive conosco, convive com a gente, nós temos que ser esse muro. Nós temos que orar, interceder por essas vidas que Deus colocou do nosso lado. Porque eles não estão do nosso lado por acaso. Você não está nessa família por acaso. Deus te colocou nessa família. Deus fez um projeto nessa família. Então Deus quer algo especial da sua vida. E Deus vai te capacitar para isso. Né? A capacitação vem do Senhor. Então, às vezes, a gente, como cristão, quer fazer tudo na nossa força. Ah, eu tenho que ser melhor, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer acontecer. Não. Quando a gente não consegue, eu falo: Senhor, eu estou tentando, mas está difícil. Me ajuda a fazer isso. E o Senhor ajuda, porque a santificação vem do Senhor. Nós não temos poder de nos santificar. Nós não temos poder de nos limpar, né? A limpeza espiritual vem da parte do sangue de Jesus na nossa vida. Então, nós temos que entender que toda guerra que vamos enfrentar, em cada lugar que o Senhor nos colocar, Ele vai nos capacitar para isso. Então, hoje, eu e meu marido estamos no hospital, aqui no lar de idosos. Mas o Senhor pode nos levar para outro lugar, porque o Senhor nos prepara. Agora vocês estão aqui, daqui a pouco vocês estão aqui. E agora eu vou preparar vocês para este lugar. E eu vou capacitar vocês para fazer essa obra. E assim o Senhor vai nos usando para a glória dele. Amém? E uma coisa eu falo para vocês: sejam felizes com a sua família que Deus te concedeu. Porque nossa família é o nosso primeiro ministério. Seja irmãos, seja esposa, seja pai e mãe, seja quem for. Nossa família é o nosso primeiro ministério. E o Senhor fala: eu te dei. Não foi vocês que quiseram, fui eu que dei. Fui eu que abençoei, fui eu que dei para vocês essa família que vocês vivem. Então, se tá difícil, que às vezes a convivência é difícil, mas vocês vão louvando: Senhor, eu te louvo, porque no meio dos louvores Deus habita. Eu te louvo, Senhor, pela minha família, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Louve, porque o Senhor, através dos louvores, o Senhor vai modificando tudo. Ele vai agitando o mundo espiritual ao seu redor. Daqui a pouco as coisas que estão terríveis vão se dissolvendo por causa do louvor. E eu falo o seguinte: se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da murmuração? O diabo, né? Ele habita no meio da murmuração. Então vamos louvar ao Senhor. É essa a palavra que eu deixo hoje para vocês. Louvem. Tá difícil? Louvem. Tá complicado? Louvem. Porque o Senhor tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe vocês hoje com essa aula. E na próxima semana é a última aula desse curso específico. E depois eu vou começar um outro curso para a equipe de capelania e para todos que estão integrando na capelania, que é um curso de fortalecimento. Então, precisamos ser fortes para trilhar a vida espiritual que o Senhor nos concede e para conquistar cada vez mais para o reino de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Amém? Então, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Gilberto, o senhor vai orar encerrando essa aula. Amém? Glória a Deus. Que sexta-feira o Edinho também vai estar lá? Vai, né? Lá na capelania. Glória a Deus. Então, vamos lá, irmão Gilberto. A Letícia também foi uma das primeiras da capelania. Pastora Letícia, né, pastora? Foi uma das primeiras conosco, para a glória de Deus. Vamos orar?
Vamos orar. Glória a Senhor, Deus. meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, encerrando mais uma aula, Senhor. Glória a Deus, Mais um Pai. dia que aprendemos a Tua palavra, Amém, ao Jesus. Seu querer, Senhor. Nos Glória abençoa a cada Deus. vez mais, nos dá entendimento para mim, para todos os meus irmãos que também faz parte desse Amém, curso. Jesus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de participar desse curso, Senhor. E te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos também. Eu te peço que abençoa cada vez mais cada um. Amém. Que abençoa, Senhor, nossa professora, Senhor. Estão passando também pelos caminhos aí meio tortuosos, mas o Senhor abençoa ela, porque o Senhor sabe aquilo que faz. Amém, Jesus. Pai, te agradeço ricamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E até sexta-feira. Deus abençoe, pastora Letícia. Até mais. Amém. Pai Senhor. Paz. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos ter mais uma aula semana que vem, na próxima segunda-feira. Vamos estar no horário normal, que é às 21 horas. Amém? E sei que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E que o Senhor seja a sua fortaleza hoje e sempre. Glória a Deus.